olha que interessante. Tudo, aí a gente vai ser um pouco... Vai continuar na pauta do armamento, mas a gente vai fazer um comentário importante. Eu recebi esse tempo atrás um vídeo de um plantador de pé de laranja no Rio de Janeiro, que estava com uma estufa, que estava lá com os pezinhos todos bonitinhos. E aí chegou um cara, né, da Anvisa, né, na verdade... Eu vi esse vídeo. Eu não sei se foi da Anvisa ou se foi de algum conselho desses municipais de fundo de meio ambiente, sabe, que tem estadual. Cortaram as mudas dele em todas, né? Exato. Aí eu falo uma coisa, o cara tentou seguir uma regulamentação estatal, exatamente como você falou em relação à questão do armamento. O que aconteceu? Naquele determinado momento, o camarada teve toda a sua produção dizimada. Ele não consegue produzir um pé de laranja, ele fez investimento em estufa, nos pés e tudo mais. Muda tudo com nota, eu vi, ele mostrou as notas das mudas, tudo, tava tudo regular. Exato. Na verdade, a política, né, do governo, quando joga para a informalidade, principalmente para essa questão do tráfico de drogas, vamos ser sinceros uma coisa, né? Eles agem dessa forma justamente para dificultar a vida do cidadão de bem, né? Porque quando você coloca regras demais, obviamente você vai ter pessoas que não obedecerão. Daí que vem o contrabando, vem o tráfico, vem uma série de coisas, né? É que assim, as pessoas têm que entender uma coisa. O governo não tá aí para fazer a nossa vida melhor. Infelizmente, ele não é o interesse do governo. Claro, eu entendo que possa ter pessoas na máquina pública que estão ali dedicadas a fazer a vida do cidadão melhor. Isso realmente tem. Agora, o governo em si, se a gente for ver o Estado em si, ele não é um provedor de serviços gratuitos, como as pessoas imaginam, porque a gente sempre está pagando de alguma maneira. E segundo, ele não tem esse interesse, ele tem interesse por mais poder. Ele sempre vai ter interesse por mais poder. É um leviatã, precisa ser alimentado. E quanto mais ele se alimenta, mais aquele corpo vai crescendo e mais ele vira um paquiderme na nossa sociedade, né? Ele vai consumindo aquela sociedade sem dar o contrário. Por isso que é tão difícil a gente ver governos que diminuam o Estado. É muito comum ele aumentar o Estado. E ele obriga o cidadão, e isso eu não estou falando de armamento, pessoal, por favor, não entendam isso, mas ele obriga o cidadão à ilegalidade. Porque, por exemplo, a gente está agora, recente, eles estavam falando de tirar aquela questão dos R$50 $50 de importação. Da Shopee. Da Shopee, da AliExpress e tal. O que vai acontecer? O cara vai pegar e vai comprar de um atravessador do Paraguai, como era antes. Não vai gerar aquela... só recolhia taxa em uma ou outra coisa que chegava aqui. Beleza, mas recolhia alguma coisa. É aquela curva de Laffer, né? Se Exato. Começa a subir demais o imposto, começa a sonegação. E a gente vê isso nas empresas também. As empresas começam a ganhar muito pouco dinheiro, começam a dar prejuízo, não vale a pena trabalhar na legalidade, eles acabam indo para a ilegalidade. E o exemplo mais nítido de que o governo não tem interesse em dar serviços melhores e coisas melhores para a população é o armamento. Porque o que acontece? A gente não tem segurança no Brasil. Isso eu acho que é meio que um consenso de todo mundo, né? Que a gente não tem segurança. Tu não pode sair com um correntão de ouro, com alguma coisa no meio da rua, mesmo aqui em Balneário, sem ter a preocupação, por mais que aqui tem uma baita de uma segurança comparada a muitos lugares do Brasil, mas tu não pode sair tranquilo na rua e pensar assim, ninguém vai me assaltar. Uma mulher não pode sair sozinha durante a madrugada sem pensar, pode ser que eu seja estuprada no meio da rua às 2 da manhã porque veio alguém passando de moto, agora eu vou fazer porque ninguém vai me punir. No Brasil, a gente tem, basicamente, de todos os assassinatos do Brasil, basicamente 9% são investigados. Ou seja, 93% não são nem... Aliás, 91% não são nem investigados. Desses 9%, só 3% são elucidados, ou seja, só é achado, vai para julgamento. O resto não vai nem isso acontece. Então, assim, é complicado. Daí no armamento, o que acontece? A gente tinha mais ou menos, isso são estatísticas pessimistas, tá? Ou seja, pode ser que seja mais do que isso. 5% do PIB do Brasil envolvia arma de fogo. Seja com escolas, seja com produção de armamento, seja com venda, importação. E isso gerava uma arrecadação muito grande, porque a gente está falando de 5% do PIB que paga uma média de 80% de imposto sobre aquele faturamento.
né? O pessoal não tem noção que paga tanto. A gente, vamos fazer assim, não, vamos pegar o agro. O agro vai pagar bem menos, o agro vai pagar provavelmente 10% a 15% de imposto sobre o faturamento total deles. Eles não pagam 80%. Então, às vezes, 5% ali significava o equivalente a, sei lá, 20% do agro, alguma coisa assim. Não xingando o agro, porque o agro é o que move o Brasil. Mas dando só o exemplo para comparar valores, né? De arrecadação. E essa arrecadação ia para onde? Ia para faculdades públicas, ia para o SUS, né? Que o pessoal branda, viva o SUS, mas, cara, se tu tirar o dinheiro da arrecadação, de onde é que tu vai tirar dinheiro para sustentar? Não dá para imprimir dinheiro, isso gera inflação. O pessoal quem passou pela... É que a gente tem muita gente hoje opinando na nossa sociedade que nasceu há muito pouco tempo. É verdade. Tem muita gurizão de 14, 15, 16, 18 anos achando que sabe tudo da vida, né? E quem pegou, principalmente o final ali da era Collor, sabe quão ruim era a inflação. Que o pessoal passava fome porque deixou de um dia para o outro para ir no mercado. Né? Porque a inflação comia o suficiente para desvalorizar completamente o salário de um dia para o outro. Então, assim, as pessoas não têm noção do perigo que é imprimir dinheiro numa sociedade como a nossa. E daí elas ainda assim preferem imprimir dinheiro a deixar aquele mercado regular, que é extremamente controlado, que é extremamente regulamentado, que não fornece para o crime, ao contrário do que as pessoas pensam, não fornece para o crime, e que gerava provavelmente aí uma boa parte da arrecadação brasileira. Esse 5% do PIB aí, além de cair os 5%, a arrecadação era muito, muito grande.